Sabe o que é engraçado, gente? Eu estava aqui conversando com Deus. Existem pessoas que pensam o seguinte, que acham que porque a gente não frequenta a igreja como ela frequenta, ela acha que a gente está longe de Deus. E fica no nosso pé. Tu não vai para a igreja, não? Tu não vai para a igreja, não? Pois muitos acham que por frequentar a igreja, ela está mais perto de Deus do que aqueles que não frequentam a igreja, ou não está indo de domingo a domingo, ou não comparece a todos os cultos, né? E não comparece a todos os cultos, vai a um e aos outros não. Então, o que muitas vezes essas pessoas enxergam é que elas acham que porque a gente não frequenta a igreja como ela, ou não participa de todos os cultos como ela, ou quando a gente falta muito, né, é porque a gente está distante de Deus, é que a gente está com algum problema, né? E até chego a perguntar para a gente, você está magoada com alguém? Você está com... né? E fazem aquelas inúmeras perguntinhas, não, você está doente? Não. E por que você está longe da igreja? Eu digo, eu estou longe da igreja, né? Mas não de Deus. Muitas vezes, eu fico rindo dessas coisas, porque muitas vezes tem gente que acha que a gente está longe de Deus só porque não tá na igreja, não está indo para a igreja, não frequenta a igreja continuamente, não comparece em todos os cultos. Mas muitos que estão na igreja já estão longe de Deus há muito tempo. Há muitos e muitos anos não tem nenhum tipo de comunhão com Deus. Porque uma coisa, amados, é você ir à igreja e achar que tem comunhão com Deus. E outra coisa é você ter comunhão com Deus. Pois bem, durante muito tempo eu estive longe da igreja, né? Poderia até me considerar até uma desengrejada, né? Poderia até me considerar uma desengrejada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que nesse tempo que eu estive desengrejada, eu estava mais perto de Deus do que muitos que frequentam a igreja, do que muitos que vão à igreja, participam de todos os cultos, de todos os projetos da igreja. Mas deixa eu te dizer, porque uma coisa, como eu disse, é você ir à igreja. Já falei muito isso aqui. Uma coisa é você ir à igreja e outra coisa é você ser igreja. Certo? Né? Porque ninguém sabe a vida que você tem com Deus. Se você é uma mulher de oração, se você busca... Só quem conhece você entre quatro paredes é Deus. Deus sabe se você clama a Ele, se você ora, se você lê a Bíblia, certo? Ninguém fica ao seu redor às 24 horas do dia, né? Mas o meu Deus, Ele me vê o que eu faço entre quatro paredes. Ele vê se eu sou uma mulher de oração, uma mulher que busca, uma mulher que faz a vontade de Deus. É Ele que me vê. Eu não preciso provar para ninguém, certo? E outra, eu não preciso provar para ninguém se eu sou crente ou não, porque indo à igreja, isso não vai me definir. Não é eu indo, frequentando a igreja que vai definir se eu sou crente ou se eu não sou crente. Crente é aquele que vive quando está longe, justamente da igreja. O cristão verdadeiro, o cristão genuíno, é aquele, certo? Que vive quando os holofotes não estão vendo, certo? Quando ninguém está vendo. Cristão, e só quem Deus vê é Deus. Só quem Deus vê você é Deus, né? Porque às vezes as pessoas ficavam me perturbando. Patrícia, tu não vai para a igreja não, chamava até a gente que a gente estava até desviado da igreja, gente, me chamaram até de desviado. Eu digo, olha, eu nunca me desviei da igreja, porque a igreja sou eu, né? E aí começa a chatear a gente, pegar no pé da gente, dizer que a gente está desviada. Ô, minha filha, ô, minha amada, tem mais gente dentro da igreja mais desviada do que você imagina e pensa. Muitos estão dentro da igreja,
estão dando glória a Deus, aleluia, mas o coração dela está muito longe de Deus. O coração dela está, bem longe, há muito tempo já, Ela botou agora no câmbio automático, como eu costumo dizer, botou no câmbio automático, ela vai para a igreja porque já é um hábito, virou um hábito. Então ela vai para a igreja. Mas muitos que vão à igreja, a maioria, certo? A maioria que vai para a igreja já está longe de Deus há muitos anos, mas frequenta a igreja. Então, igreja não me define como cristão ou não. Eu continuo sendo cristã, mesmo eu não frequentando a igreja, mesmo não estando em todos os cultos. O que vai dizer se eu sou cristão ou não é quem eu sou diante de Deus. E não quem eu sou diante das pessoas, porque diante das pessoas eu vou estar desviada, eu vou estar afastada, eu vou estar doente, eu vou estar qualquer outra coisa. Mas quem vive na presença de Deus é diferente. Quem tem intimidade com Deus é diferente. Então eu prefiro ter intimidade com Deus na presença do Senhor do que estar bancando a religiosa dentro da igreja. Porque o que tem dentro da igreja é muita gente religiosa. É muita gente que se acha santo demais porque frequenta a igreja. Se acha santo demais porque está indo, participa de todos os cultos. Nem todo mundo que participa dos cultos, que está frequentando a igreja, está em justiça de Deus, está fazendo as coisas certas. Certo? Porque muitos que estão na igreja vão para a igreja, mas muitos daqueles que vão para a igreja, a maioria daquelas pessoas vive nos seus pecados e nos seus deleites, vive nos seus adultérios, nas suas fornicações e tudo mais, nos seus deleites da vida. Então, igreja, para você ver, não me define. Eu preciso ir à igreja, sim, mas não é a igreja que vai me definir se eu sou crente ou não sou crente. O que vai me definir é como eu vivo diante de Deus, quem eu sou diante de Deus, o que eu faço quando eu estou aqui, entre quatro paredes, como é a minha vida entre quatro paredes, aonde eu vou, que tipo de pessoa eu sou quando estou ao redor das pessoas, que vai me definir se eu sou crente ou não, é como eu vivo a minha vida, é como Deus me vê lá do alto. O que vai me definir é se eu tenho ou não tenho intimidade com Deus, porque muitos estão na igreja, mas não têm intimidade nenhuma com Deus. Não vive as escrituras, não vive a palavra de Deus, porque pregar, minha amada, muitos pregam, como eu já disse, muitos pregam, mas nem porque prega, é porque é salvo. Muitos louvam, muitos têm algum trabalho dentro da igreja, mas não é isso que vai te definir como crente, não. O que vai te definir como crente é como tu vive diante de Deus. Quem é a tua pessoa diante de Deus? Tu é uma mulher, um homem de oração, de busca a Deus. É isso que vai te definir como cristã. É isso que vai te definir diante de Deus como cristã ou não. Que ser crente, meu filho, ser crente, minha amada, até o diabo é. É muito fácil pegar a sua Bíblia, botar debaixo do braço e ir para a igreja e dizer, sou crente. Crente, qualquer um pode ser. Crente até o diabo é. Mas são poucos que são cristãos. São poucos que têm intimidade com Deus. Então pense nisso. Nem todos que estão na igreja, que não frequentam a igreja, estão desviados, não. Certo? Muitos desses que vocês acham que estão desviados só porque não vai para a igreja, têm mais intimidade com Deus do que aqueles que vai para a igreja. Pense nisso. Amém?